Seja bem-vindo novamente ao nosso curso completo para iniciantes do ICT Inner Cycle Trader, certo? Então, galera, vamos retomar esse estudo hoje, tá? Hoje eu vim trazer para vocês algo que vocês vão gostar, é um complemento da última aula. A gente vai mostrar alguns modelos, vai falar sobre algumas coisas. E antes da gente iniciar, eu queria falar sobre a nossa forma de receber uma gratificação de vocês, seguidores, né, que é justamente através do like, através da inscrição no canal e ativar o sininho também para que você receba novas notificações quando a gente postar os nossos vídeos, tá? Então, assim, o que eu quero trazer hoje para vocês, vamos para a apresentação. Antes, eu vou pegar meu amiguinho Point Fix aqui para ajudar a gente na hora da apresentação, tá? Eu queria dar um feedback para vocês também sobre a comunidade, né? Hoje a gente teve um encontro na comunidade excepcional, porque hoje foi o dia da gente fazer um review, né? Um review de stops, um review de erros, de se foi erro psicológico, uma análise que a gente faz, cara, é surpreendente mesmo, assim, o resultado que a gente tem diante do esforço que a gente faz e do autoconhecimento, né? É super importante você se autoconhecer. E quando você vai escrevendo, quando você vai coletando os dados, quando você vai jogando ali no papel, quando você vai olhando tudo que aconteceu durante a semana, você se surpreende, né, com o tamanho da compreensão que você tem do que deu errado, do que fez você errar, do que fez você acertar. Então eu acabei de upar, né, no YouTube, no canal da gente privado, para os alunos o vídeo, né, desse review, que para mim foi fenomenal. Os alunos também amaram. É uma coisa que ninguém quer fazer, né? Porque é justamente a coleta de dados, é você coletar dados, é você fazer uma análise, é você comparar um dia com outro, é você observar detalhes durante o dia, né? Isso é muito, muito difícil de ver. Então, para a gente não enrolar muito, vamos para cá, para a nossa apresentação, certo? Então, nós temos aqui a introdução aos ataques da liquidez. Eu trouxe 100% para o português, porque esse é o meu objetivo aqui, é trazer para vocês já traduzido o que o Michael fala, certo? Então, introdução aos ataques de liquidez, que é o Liquidity Ride, que a gente define aí como um movimento do mercado em busca de zonas com grande concentração de stop loss, certo? Ou seja, aqui nós estamos falando de um lugar onde é uma máxima ou uma mínima, a gente vai ver mais para frente, que a gente considera um lugar onde possivelmente haja stop, né? O stop nada mais é que aquela proteção que você coloca, certo? Para não ser pego pelo movimento, para não ser pego pelo mercado, a um ponto de você perder além daquilo que você pode. Então você coloca o stop para lhe proteger. Geralmente colocamos esse stop numa máxima ou numa mínima, certo? Então essas zonas são chamadas de pool de liquidez, que é a piscina de liquidez, né? Geralmente são localizadas acima de topos ou abaixo de fundos anteriores. O preço varre essas ordens, gerando movimento bruscos, né, e possíveis reversões. Como você pode ver aqui, né, nós esperamos sempre que o mercado vá lá em direção a essa liquidez. Quando a gente está observando o mercado, a gente sabe mais ou menos como o mercado vai se mover de acordo com essas liquidez que existem, né? E depois que ele captura essa liquidez, também o mercado reverte, ou seja, mais ou menos esse cenário, né, de limpeza de liquidez eu vou colocar até uma cor melhor aqui, um azulzinho, né, que difere bastante. Então você tem uma máxima, né? Você vai ter aqui a liquidez, o mercado sobe, limpa e depois ele reverte. Então é mais ou menos isso que a gente quer falar aqui, beleza? Então vamos para o próximo slide. Então, qual o objetivo desse Liquidity Ride, dos ataques à liquidez, né? Então, o primeiro objetivo, a gente já começa a ver aqui, que é eliminar participantes mal posicionados, né? Ou seja, o que é que difere a pessoa que entrou no mercado, né? E participou só e conseguiu entender somente o varejo, né? O mercado através da ótica de varejo. Para a gente que é o institucional, nós sabemos exatamente quando colocar o stop acima da máxima ou não, né? De acordo com justamente essa questão da liquidez. O mercado, o que é que o pessoal faz do mercado, né? Eles criam livros
e ensinam vocês a fazer aquilo que eles fazem totalmente ao contrário. O algoritmo trabalha totalmente ao contrário. Então, o que acontece é isso, né? Você coloca o stop loss em lugar mal posicionado, ele vai lá e acaba varrendo você e tirando você. Justamente é aquela questão de você colocar o stop no lugar e parecer que o mercado já sabe onde seu stop está e tirar você do mercado, e depois ele começa a fazer o real movimento que ele quer fazer, certo? Então, além de eliminar os participantes mal posicionados, libera também o caminho para o preço se mover com menos resistência. Ou seja, a partir do momento que ele captura sua liquidez, ele pode fluir, que é justamente o que ele faz. Ele captura você, depois ele flui sem ter que voltar naquele lugar, porque ele já ganhou energia para ir para onde ele quer fazer. Então, terceiro e último tópico é justamente prover liquidez para grandes players executarem ordens significativas, certo? Então vamos para o nosso próximo slide. Então vamos aprender aqui agora como utilizar a liquidez, certo? Então ter essa ciência é extremamente importante, né? De como a gente vai usar essa liquidez ao nosso favor. Já sabemos que não podemos ser a liquidez, né? Então, vamos agora entender como é que a gente vai usar tudo isso a nosso favor, obviamente. Então, servem como sinais de reversão de tendência. Para mim, isso aqui é espetacular. Inclusive, eu uso muito para minhas posições, né? Eu tenho um setup baseado justamente nisso, né? Que é o Liquidity Ride. Então, se você busca vender, observe a liquidez do lado comprador acima das máximas. Ou seja, né? Se você quer vender, observe essa máxima. Porque o que é que vai acontecer aqui? Geralmente o que é que acontece, né? Você vê o movimento ascendente e aí, quando o mercado finge descer muito, geralmente a galera coloca o stop aqui em cima. E aí o que é que o mercado faz? Limpa mais um pouquinho e depois ele desce de fato, beleza? Então, se você busca vender, observe a liquidez do lado da compra, do lado comprador. Se você busca comprar, observe a liquidez do lado vendedor. Tá? Então, se você busca vender, se você busca comprar, é o contrário, tá? Então, vamos para o nosso próximo slide. Entrada baseada em Liquidity Rights. A gente vai ver no final, eu vou trazer alguns exemplos para você, tá? E vocês vão entender como é que você pode usar isso. Mas as entradas, ela exige a experiência de quê? Né? Padrão de entrada avançado. Essa é a experiência. Por quê? Muita gente acha que é somente entender o Liquidity Ride, que a gente chama muitas vezes de purge, né? Que é o purgatório ali, que é a eliminação daquela máxima, a eliminação daquela mínima. Então, tem um nome que a gente dá para esse tipo de movimento, né? Que é o Total Soap, que é a sopa de tartaruga. Então, no modelo ICT, é conhecido como Total Soap, esse Liquidity Ride que a gente está falando. Certo? Então, quais são as etapas? Né? Primeiro, identificar a zona de liquidez. Segundo, aguardar o Liquidity Ride, né? que é o ataque a essa liquidez. E depois, que é o terceiro, confirmar a reversão com afastamento do preço. Então, nós vamos ver mais para frente como a gente pode usar tudo isso a nosso favor, beleza? Então, no próximo slide, a gente fala aqui sobre o melhor período para se observar. Então, o melhor período é, primeiramente, na sessão de Nova York, certo? Com maior volatilidade. Tem também a sessão de Londres, vai depender muito se você opera Forex, se você opera índice. Nossa comunidade é muito voltada para índice, mas também a gente fala sobre Forex, fala sobre cripto. A gente está tentando implementar agora cripto, né? E ela serve para tanto Nova York como Londres e também Asian Range. Eu tenho um aluno da mentoria individual que ele opera na Asian Range, né, que é justamente na faixa asiática. Então, tempos gráficos recomendado, cara, a partir de M5, né, a partir de M5 e 15 minutos é um bom tempo gráfico porque a precisão aumenta, né? Quanto maior o tempo gráfico, claro, maior a precisão que você tem. E o ideal para encontrar oportunidade claras e precisas justamente no tempo gráfico de M15, beleza? Então, no próximo slide a gente vai ver a conclusão de tudo isso, né? A conclusão é o seguinte: ataque de liquidez são estratégias poderosas para identificar reversões. Devem ser usadas como confirmação de gestão e gestão de risco, né? E a observação de máximas e mínimas anteriores é essencial, tá? E aqui, os próximos passos são os estudos de exemplos visuais e aplicações reais, análise de liquidity rides com imagens a seguir. Eu recomendo, como o Michael fala muito, assim, você tá vendo eu falar para você sobre isso, certo?
E não é simplesmente eu falar aqui para você, você acatar e aplicar. Eu recomendo que você olhe o que eu estou falando para você, né? Aplique isso e veja no seu próprio gráfico, né? A partir do momento que você encerrar essa aula, vá no seu gráfico e comece a procurar esses exemplos, tá? Então, vamos aqui ver o primeiro exemplo. Aqui está o nosso exemplo de número 1, né, que é o exemplo A. Esse exemplo é o Buy Side Liquidity Ride, né, ataque de liquidez ao lado do comprador, né, o stop de compra, né, ou seja, é o lado o Buy Side Liquidity, que é o lado do comprador, que a gente ataca ele, né, ataca esse lado, né, a gente sai daqui para ir para lá. Então, nós temos esse ataque do lado do comprador, movimento que busca liquidez acima de uma máxima anterior, que justamente tem stop loss aqui, beleza? Então, esse é o movimento que o mercado acaba indo atacar a liquidez do lado da compra, né? É o Buy Side Liquidity que a gente chama, quando você vê BSL, é justamente Buy Side Liquidity Ride, né? Então esse é o movimento para a captura de liquidez, é o ataque dos compradores para as posições que possivelmente pode ser vendidas aqui, tá? No próximo slide, a gente vê um exemplo B, que é justamente o contrário. Então, se a gente viu o exemplo, né, de ataque do lado do comprador, agora a gente vai ver o ataque do lado vendedor, certo? Que é justamente esse aqui. Então, aqui existem stops, né, que são gerados justamente pelas pessoas que acham que esse movimento aqui é um movimento bom de um suporte que existe, né? Então, o mercado vai lá e captura mais uma vez para depois ele fazer o movimento real que ele quer fazer. Beleza? Próximo slide agora aqui a gente vai trazer um exemplo real, certo? Esse exemplo real a gente está vendo aqui um ataque, né? Como vocês podem notar aqui existe um ataque, a gente vai, ó, tem aqui, ó, um inversion value gap, né? Que a gente acaba trabalhando ele muito na mentoria também, né? Se você quiser aprender um pouco mais sobre isso também, a gente tá com a mentoria, tem vaga na mentoria, se você quiser fazer parte, é só falar comigo, né? Mandar uma mensagem pra gente ou então nos acompanhar nas nossas redes sociais, tá? Então, aqui existe, né, a buy side sendo entregue, né? E aí depois ele captura, né, o stop do outro lado. Então, a buy side liquidity ride, né, que é o ataque do lado do comprador, movimento que busca liquidez acima de uma máxima anterior. E no próximo slide nós vemos um exemplo gráfico, né, para o outro lado. Então, nós acabamos vendo aqui que existia stop loss aqui embaixo e a gente vem de uma tendência, né, de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, né? Você vê aqui, ó, topos e fundos descendentes. E aí, do nada, ele começa... Do nada não, sempre tem um porquê, né? Do nada, ele consegue fazer o movimento expansivo e acaba entregando para o outro lado, que existe também liquidez, né? Justamente aqui é onde existe, né, os stops, né? Opa, acabei pulando. Então, vamos para cá, né? Vamos para cá. O exemplo, agora eu quero trazer o contexto para vocês disso aqui, para que vocês entendam, certo? A gente agora vai falar sobre a liquidity interna, né? Que é a buy side liquidity ride internal. É o ataque da liquidez do lado do comprador interno, ou seja, a gente vem de uma tendência, se você reparar bem aqui, nós temos uma tendência de baixa, certo? Essa tendência de baixa vem acompanhada com lower low, lower high, né? Mínima menor, mínima maior, mínima menor, mínima maior. Por quê? A gente está em topos e fundos descendentes, certo? E aí o que é que acontece? O mercado do nada faz um movimento de um pouco, né, de máximas, e agora ele somente captura a liquidez e depois ele começa a fazer topos e fundos, né, descendentes. O que é isso aqui, Felipe? Cara, existe uma manipulação por dentro, né, da estrutura que é capaz de ser vista somente se você tiver uma análise em time frame maior, em tempo gráfico maior. Então nós precisamos sempre entender que por trás de todo esse movimento existe uma narrativa, né, que já aposta já pelo algoritmo, e depois que ele captura a liquidez, né, que é o buy stop ride aqui, que é a varredura de stop de compra, né, o movimento comprador existiu para pegar esse movimento aqui, né, o buy stop, porque é a parada de compra, né, quando você para de comprar, entre aspas, né? Então o mercado vai lá, captura a liquidez e depois ele volta a descer, beleza? Então no próximo slide a gente vai ver um exemplo ao contrário, né? Então nós temos aqui a liquidez interna.
que é que acontece? Mesma coisa, nós vemos aqui que tem topos e fundos ascendentes, certo? E aí, em um determinado momento, o mercado vai lá e começa a fazer um movimento de baixa, certo? Só que esse movimento de baixa é simplesmente para pegar uma mínima, que é da estrutura interna, né? Ou seja, você está atendendo aqui e ele vai lá e pega a estrutura interna e começa a subir, né? Muita gente fala, o Michael fala sobre Phantom Trend Line, que é a linha de tendência fantasma, ou seja, quando você vê assim a linha de tendência, né, o próximo toque, e também tem as bandeiras, né, ele fala muito sobre as bandeiras. Então, a bandeira fantasma, a bandeira de reversão, agora vai reverter, vai tocar aqui e tal, não sei o que é que o mercado faz. O mercado simplesmente vai lá, pega a última low aqui e depois que ele captura a última low, ele volta a subir porque o objetivo dele é justamente continuar essa tendência de alta. Então, no meio desse movimento, existem movimentos falsos de liquidez, tá vendo? Você tem mínimas iguais aqui, duas mínimas iguais, o mercado vai lá, captura a liquidez e depois sobe, além dessas duas também mínimas iguais, né, que é justamente o suporte que eles nos ensinam. Quando tiver duas mínimas iguais, você vai lá e compra. Pronto, compra. Você coloca seu stop aqui também, curtinho, né? Ele vai lá e estopa você e depois ele começa a subir. Já aqui, a gente tem nosso último exemplo, né? Esse último exemplo, ele é até um perfil, né? Que a gente costuma dizer que é um perfil semanal, que é o Seek and Destroy, né? Seek and Destroy. Refere-se ao momento em que o mercado está ativamente buscando liquidez dos dois lados, tanto de compradores quanto de vendedores. Isso geralmente acontece quando o mercado está consolidando, ou seja, o preço está se movimentando lateralmente, sem tendência clara de alta ou de baixa. Então nós temos aqui, né, stop, buy stop e sell stop. Então o mercado vai lá, lateraliza e tal, pega o de baixa e depois pega o de alta e segue o movimento que ele quer fazer. Nós também usamos muito isso aqui para falar sobre uma coisa chamada AMD Setup, certo? O AMD Setup nada mais é que acumulação, manipulação e distribuição. É justamente um dos setups que a gente usa também na mentoria, a gente fala sobre isso na mentoria, e aqui você vê o que? O mercado ele está aqui no movimento lateral acumulando, ele acumula. Aí os vendedores de rompimento vão vender esse rompimento aqui, ó. Poxa, rompeu aqui, ó. O último toque aqui a gente vai usar como suporte, né? Aí rompeu, agora é o pullback, né? Pegou o pullback aqui, o mercado pegou a liquidez, agora ele vai subir, certo? E aí depois ele consegue fazer o movimento real, que é justamente de acumulação, manipulação e distribuição, beleza? Então esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso quarto vídeo, se eu não me engano, e vamos continuar com essa sequência até que vocês entendam pelo menos a parte básica do que a gente quer falar aqui, e eu espero que você faça aquilo que a gente combinou, né, no início da aula. A única forma de você me pagar é você deixando o seu like, fazendo um comentário do próximo vídeo de alguma coisa que você quer ver, também se inscrevendo no canal e ativando o sininho para o YouTube ajudar a gente de que forma? Cara, esse conteúdo desse cara é relevante, tem muita gente que gosta desse conteúdo aí, tem muita gente que quer aprender com esse cara, né? Então a gente não cobra nada para vocês, mas em compensação também vocês podem ajudar a gente. Valeu? Então esse é o nosso conteúdo, Deus abençoe vocês, tamo junto e é nóis.